Era um bom motivo. É. Vamos voltar, então? Vamos ver se voltou mais gente. Tá faltando ainda o Rafael e a Juliana, né? Então, vamos lá, gente. Larissa, Del, podemos? Sim, pode. Então, tá. Então, agora a gente vai começar, assim, é o nosso, tipo, tirada do pé do chão, tá? Não vai ser nem um passo ainda. Falar um pouco de programa alimentar, dieta e alimentação. Na verdade, assim, gente, o que é a dieta? Dieta não quer dizer que é um regime, né? Que é um regime militar, que é algo sempre um hábito alimentar restritivo. Dieta é hábito alimentar. Então, por exemplo, eu posso dizer, a minha dieta, ela é rica em carboidrato, rica em lipídio, a minha dieta inclui todos os alimentos, todos os tipos, de todas as quantidades, e é uma dieta. Então, a gente tem o hábito de pensar que a palavra dieta é sempre algo restritivo, e não é. Dieta é hábito alimentar. Então, quando vocês me verem falar, mas como é a sua dieta, né? Aí a pessoa me diz, não faço dieta. Se você não come, se você come, você faz dieta, né? A sua dieta é uma dieta onívora, a sua dieta é uma dieta vegetariana, a sua dieta é uma dieta com restrição de sal, mas a dieta é o hábito dietético, tá? Alimentação, então, primeira coisa, o que é alimentação? É o ato da gente levar alimento à boca. A alimentação depende de vários fatores, entre eles religião, o hábito da nossa família, o hábito de onde a gente mora, de onde a gente vive, das pessoas que a gente vive. A nossa alimentação também é influenciada pelas nossas preferências, é influenciada pela nossa cultura e muito influenciada pelo fato de você ter sido amamentado ou não. Então, a religião, você sabe, tem religiões que retiram alguns tipos de alimentos. Se eu moro, por exemplo, na região sul, eu tenho o hábito de tomar coisas quentes, de comer mais carne. E se eu morasse na região nordeste, talvez o hábito do café da manhã viesse acompanhado de uma mandioca, viesse acompanhado sempre de uma tapioca. Nem sempre o hábito seria um pão francês, leite e café. Né? Esse é o hábito da nossa região, mas dependendo da região onde a gente mora, isso iria alterar. A minha preferência, ela é estabelecida também, gente, indiretamente pelo aleitamento materno. Crianças que mamaram pelo menos 6 meses exclusivamente, eles desenvolvem menor seletividade alimentar, ou seja, eles aceitam mais facilmente alimentos novos, certo? Então, as minhas escolhas, se eu fui amamentada corretamente, elas são diferentes, o meu gosto é diferente, tá? O meu paladar é diferente. Até porque o leite materno, ele não tem um sabor doce e nem salgado. Então, ele prepara a criança para alimentos neutros, para alimentos que têm um sabor in natura. Né? Eu vejo assim, a minha mãe, ela chega aqui em casa, né, porque ela não é daqui, a minha mãe mora fora, mas quando ela vem para minha casa e ela faz o café da manhã da minha filha, eu tenho sempre que dizer, mãe, você não precisa adoçar o chá, que ela toma chá com leite em pó, minha filha. Você não precisa adoçar. Nossa, Nilena, mas fica tão ruim. Não, ruim para quem? Ruim para minha mãe, que já é habituada à bebida doce. Mas a criança não conhece o doce, né? E o leite materno, ele ajuda até nisso, de fazer a criança aceitar os alimentos da forma que eles são, certo?
Outra coisa, a forma que a gente insere os alimentos na introdução alimentar também afeta essa preferência, que afeta a sua alimentação no decorrer da vida. Esses alimentos, eles nos fornecem energia e nutrientes para a manutenção fisiológica do nosso organismo, né? Então, eu como por quê? Eu como porque eu preciso produzir ATP, né? Principalmente por isso. Eu produzo ATP o tempo inteiro. Se eu estou correndo, eu produzo ATP. Se eu estou dormindo, eu produzo ATP. Se eu estou desmaiado, eu produzo ATP. Porque todas as reações que acontecem no nosso organismo precisam de ATP. As células, o tempo inteiro, está produzindo ATP, certo? Mas eu consigo produzir ATP não é por um passe de mágicas, não. Eu produzo ATP porque eu tenho substrato para para que as reações aconteçam a partir deles, né? Então, eu tenho um carboidrato que me ajuda a produzir ATP, eu tenho um lipídio que me ajuda a produzir ATP, e eu tenho proteína, que não é para isso que a proteína existe, não é para produzir ATP, mas ela tem capacidade de produzir ATP, tá? Então, eu me alimento, ganho energia e nutrientes com isso e me mantenho vivo, né? Os macronutrientes, como vocês já sabem, vêm dos alimentos, que são os carboidratos, lipídios e proteínas, e os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Cuidar da alimentação é cuidar de uma necessidade básica. A alimentação está na Constituição de 88 como um direito de todos, né? A gente tem direito a se alimentar. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece de que o Estado, o país, ele tem esse dever com a gente, né? E quando eu falo isso, eu penso já no paciente com sonda, por exemplo. Um paciente que usa sonda, muitas vezes, na maioria das vezes, na maioria, né? Ele tem baixo peso, porque ele vem se alimentando mal por algum motivo. E ele é um paciente que necessita de uma alimentação completa pela sonda. E muitas vezes, eu fazer uma alimentação em casa pela sonda nos impossibilita de deixar essa dieta completa, porque para passar na sonda eu tenho que bater no liquidificador e peneirar, então muitos dos nutrientes ficam na peneira. Então, esse paciente com sonda, ele geralmente precisa de uma dieta formulada para isso, e elas não custam barato. E aí é que eu penso, né? Um paciente que usa sonda, não usa sonda porque ele quis passar uma sonda. Ah, eu quero passar uma sonda aqui, passa aqui em mim que eu gosto. Não. A pessoa que tem uma sonda para se alimentar, ela tem uma condição que coloca ela nessa situação que ela não quer. Então, ela precisa, e ela tem o direito de receber uma alimentação adequada, só que ela é cara, né? Só que aí que tá, aí a gente sofre, o paciente sofre, a família sofre, mas a gente tem que exigir isso, né, do município, é direito, se a pessoa não tem condição de comprar, ela precisa receber essa alimentação. Então, a alimentação é um direito que a gente tem, e depende do que a gente gosta, depende do que a gente vive, depende da situação de saúde que a gente está. Saber se alimentar conforme suas necessidades, significa comer para viver e não viver para comer. A gente não precisa viver comendo, né? A gente come e vive tranquilamente, não precisa fazer esse hábito ininterrupto, né? Por um dia. Ela também exerce influência de desenvolver, né, a condição física e a eficiência dos indivíduos na sociedade em que vivem. Então, uma criança, um bebê, ele deixa de ser um bebê para se tornar uma criança porque ele se alimentou, porque ele recebeu leite humano, depois ele recebeu uma alimentação, ou ele recebeu um leite de vaca, ou talvez era o leite que foi receitado, ou o leite que a avó achou que era bom, que a mãe quis comprar, que a mãe ganhou, mas de alguma forma ele se alimentou e isso
capacidade de desenvolvimento para o organismo dele, né? Então, a alimentação influencia o nosso desenvolvimento, influencia o nosso crescimento e a forma com que a gente vive. Já a nutrição, ela é diferente de alimentação, porque quando eu pego o alimento da mesa e levo à minha boca, eu sou influenciada por todos esses fatores. Todos esses fatores que eu disse, religião, a amamentação, a minha família, a minha casa, como que minha mãe fez comigo, né, como que eu gosto, como que eu fui habituado depois que eu tive um filho, depois que eu me casei. Já a nutrição, ela é o alimento depois que a gente põe ele na boca. A alimentação é da mesa até na boca, e a nutrição é da boca para dentro. Então, todos os processos que aquele alimento passa, como mastigação, digestão, metabolização, excreção, absorção, são processos que ocorrem com o alimento e que se chama nutrição. Então, existe essa diferença, né? Então, as fases da alimentação, da nutrição, é alimentação, digestão, absorção, metabolismo e excreção. E o estado nutricional de uma pessoa, ela é o resultante de 2 fatores, do que ela ingere e do que ela consegue aproveitar. Eu não consigo aproveitar tudo que eu vou ingerir. Não consigo. Agora, eu vou dar uma informação que talvez vocês não saibam. A Aniele talvez saiba, porque a Aniele já teve aula comigo, né? Eu sempre falo isso mesmo. O único nutriente, o único alimento que tem um nutriente que eu absorvo 100%, vocês sabem qual é? Se eu consumir 200 gramas de carboidrato, eu não absorvo 200 gramas de carboidrato. Se eu consumir 150 gramas de proteína, eu não absorvo 150 gramas de proteína. Eu não absorvo tudo aquilo que eu como. Eu aproveito um percentual disso. Mas eu tenho um nutriente, que é a proteína, que está presente em um alimento. A proteína deste alimento eu consigo aproveitar 100%. Vocês sabem de qual é o alimento que eu estou falando? Sabe, Nelly? Leite materno? Leite materno, gente, tem que ser o leite materno. Não tem um alimento mais maravilhoso, na minha opinião, né? Ele vale ouro, né? Ele vale diamante, ele vale tudo. Quando vocês tiveram aula com a Ana Karina, né? Eu e a Ana Karina estivemos juntas no processo de implantação do banco de leite humano. Quando ela pegou ele na metade para frente, assim. E quando eu fui fazer custo, né, porque era uma vontade minha diante da necessidade da UTI neonatal, e que custou 2008, 2009, 10, 3 anos para ser aprovado esse projeto pela direção, aí a gente vai atrás de custos e tal, embora ele não tenha nenhum fim lucrativo, ele é um custo-benefício para o paciente prematuro, principalmente, né? Sabe quanto sairia 1 litro de leite humano se a gente fosse vender? Mas a gente não faria isso, porque não se vende leite humano. Mas um leite que a gente coleta de uma mãe e pasteuriza, e depois se a gente fosse vender 1 litro, vocês sabem quanto que ele valia? Que ele valeria? R$171 o litro. E muitas mães preferem comprar a latinha bonitinha, que custa caro, né, também. Mas muitas mães compram leite por não acreditar no leite que ela tem, né? Então, a única proteína que a gente absorve 100% é a do leite humano, tá bom? A alimentação e a nutrição são etapas de significados de ações e ações diferentes, mas relacionadas entre si. A alimentação está dentro da nutrição.
né? O processo de nutrição se inicia após a ingestão de alimentos e depende da quantidade, da qualidade da nossa alimentação. Essa união, quando harmoniosa, garante plenas condições de saúde e de vida. E a dietética, então, é a parte da nutrição que se ocupa de prescrever a dieta para um ser humano ou coletividade sadia. Então, a dietética é aquele planejamento saudável para o indivíduo ou para uma população saudável. Né? Dentro de uma escola, eu não classifico aquela população como doente. A minha população doente é a população hospitalar, mas eu não entendo a escola como uma população doente, eu não entendo o asilo como uma instituição de população doente. Eu entendo como uma coletividade saudável. Teoricamente, é para ser saudável. Então, quando eu faço planejamentos de cardápio nesses locais, eu estou fazendo dietética. E quando eu faço planejamento de cardápios dentro do hospital, eu estou fazendo planejamento dietoterápico. Quando eu faço um planejamento dentro de uma instituição, é um dietoterápico. Mas quando eu tenho um idoso que eu acompanho lá no asilo e que ele tem diabetes, hipertensão, para ele eu fiz uma prescrição dietoterápica, tá bom? Então, é a ciência de alimentar corretamente pessoas saudias. Inclui tanto planejar quanto a forma de preparar. É meu papel auxiliar esse paciente, como que ele vai preparar, como que ele vai armazenar, como que isso é simples, é fácil, é tranquilo. Pensa se eu virar para o paciente e dizer, olha, só que você vai ter que preparar tudo, hein? Você tira seu tempo, você avisa seu chefe que você vai atrasar, você pede as suas contas, porque agora é assim. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que, dentro da rotina do paciente, traçar estratégias possíveis para ele não querer mais deixar de fazer aquilo que você falar, porque o que você falar é fácil, você torna tudo simples, aquilo é tão bom para ele, né? Mas a gente está num ambiente que a gente incentiva exatamente o contrário. A gente tende a sempre falar do erro do paciente. A gente sempre está falando para ele que ele tem que mudar, que tem que ser diferente, até quando ele vai ser assim. E sabe de uma coisa? A gente pega esse paciente, a gente põe ele no chão e a gente pisa nele assim que ele não tem nem vontade de voltar. Então, eu preciso fazer um planejamento adequado, gostoso, prazeroso, fácil, porque na vida, eu vou te dizer, a gente não quer mais nada muito difícil, não. A gente trabalha demais, a gente cuida de casa, a gente cuida de filho, a gente cuida de marido, ou eu tô falando mentira. A gente trabalha em 200 coisas, né? E a gente quer tudo muito, muito simples, muito fácil, e as coisas são fáceis. Ainda mais se você for um nutricionista que mostra essa facilidade. O planejamento torna tudo mais fácil, mas você precisa auxiliar, por isso que o paciente está ali. E eu já vi tantos assim nutricionistas e já vi estagiários também, até alunos nossos lá no estágio eu corrigia. Eu já vi um aluno dizer assim: não, aí você vai na internet e aí você pesquisa, nossa, você vai encontrar um monte de receita. Tudo bem, ele vai mesmo, mas é nosso papel selecionar as receitas que você quer que ele faça. Não é ele que tem que procurar receita, não, tá? Então, a diferença entre dietética e dietoterapia é essa que eu falei. Quando a gente trabalha com população enferma, eu faço dietoterapia. E quando eu tenho uma população, um paciente saudável, eu faço dietética, ou prescrição dietética e prescrição dietoterápica. As necessidades, e eu monto essa prescrição baseado no quê? Numa necessidade nutricional. Então, eu converso com aquele paciente, eu classifico as necessidades, eu classifico o estado nutricional dele e, diante disso, eu monto aquilo que ele tem que fazer melhor do que ele faz. A necessidade, então, corresponde à quantidade
de nutrientes que garantem ao indivíduo satisfazer todas as necessidades fisiológicas. Então, a necessidade nutricional é uma necessidade fisiológica que eu tenho que atender com o nutriente. São os níveis de ingestão de nutrientes essenciais para o crescimento. Calma aí, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Se eu estou gravando, tá? Porque eu tenho uma raiva de ver que eu esqueci de fazer isso, que vocês não imaginam. Eu acho que eu não estou gravando. O que vocês estão achando? Não estou... Eu acho que sim, tá escrito recording aqui em cima. Aqui também tá. O meu não tá aparecendo nada aqui. Eu coloquei tela cheia e não estou enxergando nada. Eu acho que tá gravando sim. Mas tomara. Deus é mais. Porque, olha, eu já cometi essa falha essa semana com a fisioterapia. Falei mais come da cobra. Aí depois eu vi que eu não gravei nada. Tive que fazer tudo de novo. Então tá. É onde estávamos mesmo. Então, são os níveis de ingestão de nutrientes essenciais para o crescimento, manutenção, reparo e desgaste orgânico de pessoas saudáveis ou de uma população saudável. As necessidades são diferentes entre os indivíduos e são determinadas por vários fatores. Homem tem uma necessidade nutricional diferente da mulher, certo ou errado? Ou eles têm as mesmas necessidades nutricionais? Não, diferente. Ô, Rafael, a composição corporal do homem é diferente ou é igual da mulher? Diferente, né? Super diferente, né? Então, a demanda nutricional é diferente. O idoso, ele tem uma necessidade nutricional bem diferente de um adulto e bem diferente de uma criança. Um obeso tem uma necessidade nutricional bem diferente de um eutrófico e de um desnutrido. Quem pratica atividade física tem uma necessidade nutricional e calórica maior do que quem não faz. Uma gestante tem um estado fisiológico que requer determinados nutrientes que uma adulta não gestante não tem essa necessidade. E um paciente mais alto tem uma maior necessidade do que o mais baixo também. Então, eu preciso atingir as necessidades nutricionais de acordo com a classificação daquele paciente, né? Não adianta eu pensar que todo mundo é igual, porque não é, né? Em termos de composição corporal, a gente precisa atender na sua individualidade, na sua característica fisiológica, tá? Crianças e adolescentes precisam crescer e se desenvolver, e adultos e idosos a gente vai priorizar a manutenção das reservas corporais, tá? Porque um adulto já não desenvolve mais, fisicamente não, né? Pode desenvolver maturidade, né, inteligência, ou cognitivo, mas o desenvolvimento físico não mais, né? Cada fase da vida tem uma necessidade específica, ainda bem que existe DRIS, né? Que a DRIS, ela vem exatamente para que a gente tenha um padrão, não é padrão não, uma recomendação padrão para cada estágio de vida. Ainda assim, gente, a DRIS é falha. Por quê? Tem nutrientes que não estão lá nas DRIS. Tem nutrientes que não tem uma RDA. E daí, professor, o que eu faço quando eu vou lá nas DRIs, procuro aquele nutriente e o bicho não está lá? Se ele não tem uma RDA, ele está lá, mas o valor dele não é um valor de RDA, é um valor de AI. O que é AI? Um valor alto. O que é alto? Eu jogo alto para garantir que vai consumir. Por exemplo, a necessidade deixa eu pensar um nutriente que tem AI. O cálcio não é mais AI.
Acho que o potássio virou RDA em 2019. Vamos pensar nisso. A necessidade de potássio para uma população, um homem de 30 anos, era, vamos supor, em 2018 era assim ainda, 4,1 miligramas por dia. Era uma AI, não era uma RDA. Por que ele não tinha RDA? Porque ele não tem EAR. Todo nutriente que está na tabela da EAR, ele tem uma RDA hoje. Mas aquele que não tem na EAR, ele tem uma AI, que é uma quantidade alta. Então, por exemplo, o 4,1 de potássio que esse homem precisa é mais do que ele precisa. Ou seja, talvez a necessidade dele seja 3,8, mas como não tem estudos ainda de EAR para ele, a gente joga alto, mas eu jogo menos que a UL, né? Jogo alto para garantir que ele vai consumir. Então, essa é uma AI, por exemplo. E ainda bem que existem essas referências, porque como que eu ia cuidar de uma criança, planejar um cardápio para um adolescente, para um adulto e para o idoso, sendo que a composição corporal é diferente, o metabolismo é diferente, a necessidade calórica é diferente, eu vou tratar todo mundo igual como. Então, ainda bem que vieram as DRIs, que me mostra assim, ó, para criança o negócio funciona assim, para adolescente é mais ou menos assim, adulto é assim e o idoso é assado. Ainda bem. Nós não temos tudo nas DRIs? Não temos, mas temos alguma coisa para nos nortear, tá bom? Nesse momento de planejar a dieta de alguém. Então, esses padrões que existem, que são as DRIs, ela tem o objetivo de normalizar a alimentação que vai ser consumida. Ela garante sobrevivência, reprodução e manutenção da capacidade de trabalho e de saúde do homem. São essas tabelas que a gente acabou de relembrar. Antigamente, eu dava essa disciplina, eu que dou nutrição e desenvolvimento humano também. É a Ana Karina que me substituiu. Então, eu começava a falar de DRIs agora, sabe, gente? Quando eu entrei na FAP, eu começava a falar na dietética. E daí eu via que os alunos ficavam muito perdidos. E aí eu gastava mais ou menos assim umas 3 semanas falando de DRIs. E aí eu perdia muito tempo no planejamento do cardápio. Então, por isso que está falando de DRIs aqui, mas só para relembrar, porque, na verdade, essa DRIs ela foi levada para a nutrição e desenvolvimento humano, para que vocês já cheguem aqui na dietética sabendo daquelas tabelas, porque pensa agora, além de calcular tudo que vocês vão ter que calcular, planejar tudo que vocês vão ter que planejar, e ainda ter que parar para aprender DRIs, que não é fácil. Né? Então, por isso aqui é só um lembrete, tá, pessoal? E assim, claro que se vocês tiverem dúvida com relação às DRIs, eu quero que vocês me perguntem, mas eu não vou dar mais uma aula de DRIs, tá bom? Que eu já considero que vocês tiverem. Então, essas tabelas de recomendações são conhecidas como DRIs, na verdade. A primeira que foi criada, ela era uma única tabela, acho que a Ana Karina até mostrou para vocês, foi bem no comecinho do bimestre, era uma tabela de RDA, que a gente chama de RDA de 89, antiga, né? Mas ela foi, na verdade, estabelecida por primeiro em 1941, e aí a cada 10 anos ela ia sendo revisada, até que chegou na RDA de 89. Mas é uma tabela, é uma única tabela, e a gente usava ela para tudo. Aí, no Brasil, a partir da RDA, foi feita uma nova recomendação pela FAO, e depois disso veio a necessidade de mais padrões. Porque, assim, a RDA, ela pensava assim, vamos estabelecer valores para... Nossa, estou com uma coceira no olho. Vamos estabelecer valores para que as pessoas não tenham deficiência. Estas foram as primeiras tabelas criadas, foram sempre pensando na deficiência. Hoje, aí, em 95, mais ou menos,
foi, depois de 89, né, foi vendo a necessidade que não era só a deficiência que era a doença, o excesso também. Tanto que a obesidade é um problema de excesso. O diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, geralmente são decorrentes de excesso. Então, eu não posso só garantir que não tenha deficiência. Eu tenho que fazer não ser deficiente, mas eu tenho que ter um limite máximo. Por isso que surgiu as DRIs. Aí, dentro das DRIs, temos RDA, AI, EAR e o L. A RDA é a recomendação que a gente usa para um indivíduo. A AI é a recomendação para um indivíduo na falta da RDA. A EAR é para populações e a UL nunca é um padrão de referência. Ele é só não é um padrão de planejamento, ele é só um padrão para que eu nunca chegue nele, certo? Então, as DRIs são reflexos dos avanços das pesquisas e incorporam não apenas a necessidade de evitar deficiência, mas a prevenção de doenças. Isso é questão de concursos de nutrição, tá, pessoal? Nunca se esqueçam disso. Muitos concursos, muitos não, acho que todos os concursos que eu tive a capacidade de abrir a prova, né? Porque eu não fiz muitos, mas quando eu dava a disciplina de seminários, não dou mais, a gente trabalhava algumas questões, sempre tinha uma ou duas questões de DRIs. E essa era uma das perguntas. Qual é a diferença RDA e DRIs? Tem várias, mas sabe qual é a principal? A RDA só visa deficiência e as DRIs pensa no excesso. Ela previne doenças crônicas, ok? As tabelas, então, de recomendações para a maior parte dos nutrientes são estabelecidas em níveis maiores que as necessidades fisiológicas para a maior parte dos indivíduos. Então, a RDA, a de hoje, a que está dentro das DRIs, é uma recomendação que atinge quase 98% da necessidade. Por isso, eu uso a RDA para um indivíduo, que eu quase chego a 100%. Quais as tabelas, então, que a gente vai usar? DRIs de 2019, tá? Eu que não atualizei aí, mas já existe a de 2019, que é essa que eu abri para vocês verem. Essa é o que vai nortear para vocês até que não for publicada uma nova, tá? Você viu, ó, foi publicada uma de 2019 e antes tinha sido a de 2011. Olha como demora os estudos com relação a DRIs. Não é simples calcular padrões de referências, não, viu, pessoal? Então, o programa alimentar é uma dieta, que nada mais é do que uma prática alimentar, efetuada a partir de um plano alimentar para atender recomendações das pessoas. O plano alimentar também é feito dentro de coletividades, né? Como eu disse, num restaurante, numa escola, numa instituição. No próprio hospital é uma coletividade, né? Porque eu tenho que fornecer refeições para funcionários, que é um coletivo, para pacientes e acompanhantes, né? Então, é uma coletividade também. Através desse plano, eu estabeleço a qualidade, ou seja, quais os grupos alimentares que eu vou servir para aqueles pacientes, ou para aquela escola, ou para aquele presídio, ou naquele restaurante. E sou eu mesmo que determino isso, enquanto nutricionista, baseado no quê? Na alimentação saudável. Por isso existe pirâmide alimentar. A pirâmide não é para você pegar a pirâmide e usar ela para orientar o paciente. Olha, você come bastante disso, você come um pouco mais disso, aí você come isso, e come pouco óleo e açúcar. Não é só para isso. A pirâmide é para que você mostre para a pessoa quantos grupos é importante que ela coma, né? E ser saudável. E aí, olhando para a pirâmide, eu tenho uma noção daquilo que eu posso comer mais e menos, e a partir daí, eu criar um cardápio dentro de um restaurante, dentro de uma escola. Né? Eu estou dando cereal, eu estou dando carboidrato, eu estou dando vitamina mineral, eu estou dando fibra, eu estou dando ferro, eu estou dando proteína, eu estou dando cálcio. Isso é para me nortear, gente. Tem muitas pessoas, até eu e a Tati, a gente discute muito sobre isso.
Tem umas pessoas que têm a capacidade de falar assim, nossa, que retrógrado que é usar pirâmide. Eu não sei que nutricionista é essa que não usa pirâmide. Eu não estou falando para você pegar a pirâmide e montar o cardápio. Eu estou falando que a pirâmide norteia tudo. O nosso primeiro passo, mas vamos pensar, você foi contratado hoje e você precisa criar o cardápio desse hospital que foi inaugurado. Amanhã começa. Amanhã você vai precisar já fazer comida para esse povo que está internado. O que você vai fazer? Ai, meu Deus, calma aí, deixa eu pensar. Acho que eu vou fazer um arroz sem sal, vou pôr feijão. Será que eu coloco uma guarnição? Será que a minha guarnição eu ponho uma guarnição de carboidrato e mais um refogado? Será que eu ponho salada ou não? Ah, não, já tem um refogado, né? Será que eu coloco carne? Será que eu preciso pôr feijão todo dia? Gente, a pirâmide está aí para isso. Dentro da pirâmide, o que eu posso colocar? O que eu devo consumir diariamente? A partir daí, eu vou criar o meu cardápio de café da manhã, do almoço e do jantar, certo? E claro que eu vou contemplar nesse cardápio todos os grupos que estão ali na pirâmide. Agora, tem as individualidades dentro do coletivo. Tem o paciente que é vegetariano, tem o paciente que é oriental, e que ele não come o arroz se não for o Gohan, por exemplo. E aí, essas individualidades eu preciso atender, afinal de contas, é uma individualidade, é 1, 2, 3 pacientes, eu tenho condição disso. O problema é eu fornecer 200 refeições distintas, né? Pensa a cozinha do hospital, tem 200 pacientes internados, então eu faço 200. Essa com arroz, essa sem arroz, essa daqui eu faço com feijão, essa com feijão, essa aqui eu faço a carne assada, essa cozinha. Aí eu não vou ter equipe que dê conta disso tudo. Mas eu penso no coletivo, que é o padrão, e vou atender a individualidade que aparecer. Tá? Então, dentro dessa coletividade, eu faço controle qualitativo e quantitativo. É você, enquanto nutricionista, que vai estabelecer quanto que a copeira, por exemplo, vai pôr na marmita do paciente. É você, enquanto nutricionista, que vai orientar a funcionária do restaurante a fazer a marmita. Ou quanto que a funcionária do restaurante vai fazer o porcionamento da carne para aquele aluno. Se é um restaurante universitário, por exemplo, ou quanto que você vai servir no prato lá na merenda escolar. Isso não vem assim do além, é você enquanto nutricionista que tem essa responsabilidade de acordo com as resoluções que a gente precisa estar atento o tempo inteiro, né? E quando eu falo da pirâmide, a pirâmide é um guia para isso, é um guia alimentar, que embora as pessoas, muitos falam que é retrógrado, eu entro na briga do muito pró. A pirâmide